Boa noite, meus irmãos. Vamos lá para o livro de Ruth. Vamos mergulhar nessa história. O livro de Ruth é um livro curtinho, muito legal, porque a gente vai ter oportunidade de ler ele todo rápido para nossa próxima ligação, né? Então vamos lá, vou fazer um resumo básico aqui. O livro de Ruth, ele conta a história de Ruth, né? Conta a história de Noemi. E aí são dois contrastes muito legais para a gente pensar. Ele começa através dos erros de Noemi, né? Quando ela abandona o povo dela, vai para o meio dos moabitas e permite algo que na época era proibido, deixando que os dois filhos dela se relacionem com os moabitas, né? Perde o esposo. Pouco tempo depois, perde os dois filhos. E aí se encontra numa situação que a Bíblia declara bem como limitada na época, que é a situação de viúva, com duas noras, né? E aí, ao mesmo tempo, ela descobre que Deus está voltando em resgate do seu povo lá, no lugar onde ela estava antes. E aí ela decide voltar para casa. Mas ela não decide voltar para Deus, ela decide voltar para aquilo que Deus tem proporcionar para a família dela, né, para o povo dela. E o mais triste é que além dela ter essa decisão baseando naquilo que Deus tinha para oferecer, ela ainda tenta esconder todas as coisas vividas naquele lugar. E aí ela decide dispensar as noras, falando: volte para o seu povo, né? Com palavras bonitas, demonstrando afeto por elas. Mas na verdade o que ela estava era com vergonha de tudo aquilo que talvez o povo acharia dela, ao ver ela voltando com duas noras moabitas, né? Mas uma delas, Ruth, demonstra um amor verdadeiro, um amor como decisão, e se propõe a continuar com ela. Ruth não só deixa a família para trás, toda a história dela para trás, né? O lugar dela para trás, o povo dela para trás, para seguir Noemi. Ela decide que o povo de Noemi seria o povo dela, a casa de Noemi seria a casa dela, e o Deus de Noemi seria o Deus dela, né? E é legal a gente pensar nisso. E um exemplo legal que eu vi em uma pregação, acho que até já citei em uma de nossas aulas, é quando a gente vê Pedro andar sobre as águas. Pedro começa a afundar, quando ele começa a olhar para trás, quando ele começa a duvidar, quando ele começa, né, a demonstrar anseio. Noemi mostrou anseio, mas Ruth não. Ruth demonstrou fé. Ela deu um passo de fé, porque ela sabia que as condições de uma viúva eram difíceis, sem apoio, e que era isso que ela viveria lá, no meio de um povo estranho, né? Um povo no qual ela nem era muito bem-vinda. Mas Deus, através dessa demonstração de amor dela, honrou isso, né? A gente tem visto nossas crianças trabalhando com os frutos do Espírito, e um deles é a benignidade, né? É um bem natural de nós, é um bem natural de um cristão. Isso temos que lutar para existir dentro de nós, porque a gente sabe que o pecado está aqui. Nós somos pecadores, né? E temos que lutar constantemente contra o nosso pecado. Noemi, ela demonstrou isso através da atitude dela, tentando esconder os erros dela, tentando se desfazer das falhas que ela tinha cometido, né, aos olhos do povo dela, e deixar as noras para trás. Mas, ao contrário, Ruth não se importou com o que ela enfrentaria, mas decidiu continuar ali firme ao lado dela, né? E é muito legal. E Deus preparou um caminho, preparou um lugar para elas, né? Colocou Boaz como um homem bom que se compadeceu e se admirou da atitude de Ruth, né? Isso que Deus quer de nós, que as nossas atitudes constranjam e convença
né, pessoas, mas as nossas atitudes só vão convencer se for genuínas, sem segundas intenções, como foram as de Noemi. Mas através de Ruth, Noemi acabou sendo abençoada, né? Com certeza também por aprender com os erros, né? Por aprender que aquela filha da qual ela estava se envergonhando era a filha que ia lutar por ela e, consequentemente, conseguir um sustento, um lar, uma condição para ela, né? Então é muito legal a gente pensar nisso. E aí eu queria que a gente pensasse, será que as nossas decisões para Deus estão sendo a curto ou a longo prazo? Será que estamos dando passos de fé como os de Ruth, indiferente do que for enfrentar, sabendo que Deus vai estar com você? Ou a gente só dá aquele passo que a gente já sabe que é firme, garantido e sossegado, né? É muito legal a gente pensar nisso. Quando a gente declara que entregou a nossa vida para Deus, a gente tem que saber até que as coisas fujam aos nossos olhos, não fogem aos olhos de Deus. Até aquilo que parece não ter garantia nenhuma aos nossos olhos, para Deus tem garantia, porque Ele tem planos. E os planos dele são maiores que os nossos. É muito legal a gente pensar nisso. Então eu queria que o nosso desafio para vocês fosse exatamente isso. A gente pensasse que tipo de amor nós estamos tendo. Se é um amor genuíno como o de Ruth, que amou incondicionalmente, e a nossa decisão para Deus está sendo realmente passo de fé, ou a gente só está seguindo, só estamos sendo religiosos, só estamos andando a passos curtos e limitando até onde a gente vai por Deus. Será que hoje, se Deus chamar um de vocês, vocês abandonariam seu povo para fazer a vontade de Deus e honrá-lo naquilo que Ele colocou no teu coração como dever? O dever está chamando a gente essa noite. E esse fica como um desafio para nós. Até onde nós estamos dispostos a abandonar o nosso conforto, abandonar o nosso sossego e os nossos controles e entregar tudo para Deus, dando aquele passo de fé que deveríamos dar? Pensem nisso. Domingo a gente se fala, tá bom? Beijo para todos, até domingo. Fiquem com Deus.